está comigo, grande Deus, Jeová. Oi. Oi, muito boa noite para você que está super sintonizado, super conectado junto com a gente aqui pela sua rádio. Nova Aliança Maranguape, trazendo sempre o melhor do louvor para você, se deleitar na presença de Deus, o Deus Todo-Poderoso que sempre está comigo, com você, todos os dias das nossas vidas. Nós podemos fracassar, nós podemos estar pelos caminhos errados, mas Deus está sempre conosco para nos trazer edificação, para nos mostrar o caminho certo e não cair nas garras do inimigo. Muito boa noite para você que está ligadaço junto com a gente. Alô, você dos 4 cantos do planeta. Alô, você que está aí sempre ligadaço junto com a gente toda segunda-feira e toda quarta-feira aqui pelos nossos microfones da Rádio Nova Aliança Maranguape. Deus abençoe grandemente. Você aí, aqui de Maranguape, você de São Paulo, você de Cristais. Alô, Cristais. Alô, eu de Sabino, que está lá por Cristais. Deus abençoe grandemente, a sua vida por Cristais e os irmãos também que se congregam aí na Igreja Assembleia de Deus aí em Cristais, que Deus abençoe grandemente aí toda a galera, E aí, vamos em frente, vamos tocando sempre o melhor do louvor para você. E daqui a pouquinho nós temos a reflexão da palavra do Senhor aqui, na voz do nosso irmão Romário, que sempre está aqui conosco, nos apoiando aqui, trazendo a reflexão para o seu coração. E você não pode esquecer nessa sexta-feira, Sexta-feira, dia 22, a partir das 6 horas da noite, nós temos aqui o irmão Valbim, que veio lá de São Paulo trazer assim, o seu testemunho aqui na Rádio Nova Aliança Maranguape, Valbim sempre teve uma vida errada aí e hoje se encontra nos caminhos do Senhor, trazendo a reflexão aí aos corações que estão necessitados. Pois não esqueça, nessa sexta-feira, dia 22, a partir das 6 horas da noite, seu testemunho aqui, grande testemunho, do Valbim aqui na Rádio Nova Aliança Maranguape. E você também quiser preparar o seu testemunho também, teve uma vida também que não era correta também, e você foi para os caminhos do Senhor, Deus fez uma mudança em sua vida, prepare o seu testemunho e venha para cá trazer o seu testemunho aqui de vida para as pessoas ver quem era eu. Me dá de volta. Me ajuda, Deus. Me dê mais uma chance. Não me deixe só. Quero ser melhor que antes. Me ajuda. De repente você se encontra no caminho do Senhor, e você pergunta para Deus: quem era eu e quem é que eu sou agora? Aqui desse jeito, dessa forma, Rádio Nova Aliança Maranguape, tudo de bom para você nessa noite. Quem era eu?
Bora Maranguape, Rádio Nova Aliança Maranguape, trazendo sempre o melhor do louvor para você nessa noite super abençoada. Vem comigo. Programa Ponto de Fé, daqui a pouquinho na reflexão da palavra do Senhor para a sua vida, para o seu coração. Fique ligadaço junto com a gente que você vai ouvir o que Deus tem a falar, o meu ao seu, nossos corações. Aqui só toca só as melhores, por isso fica conectado aí, ó. Segura. Desse jeito e dessa forma. Fica comigo ligadaço. Até as 8 horas da noite. Eu já chorei calado em noites sem resposta. Já pensei que o céu tinha se fechado pra mim. Mas mesmo quando a fé parecia fraca, tua promessa me manteve de pé aqui. Eu também senti o peso da espera, o coração cansado de pedir. Mas no silêncio eu ouvi tua voz, dizendo: filha, é só confiar em mim. Quando tudo diz que não, levando esperança a todos os lares. Levando esperança a todos os lares. Rádio Nova Aliança Web. Que o amanhã já foi escrito ali. Existe um céu de promessa sobre nós. Nada se perde quando Deus está no controle. Pode até doer agora, mas depois vem a voz, Dizendo: eu cumpro tudo que prometo hoje. existe um céu de promessas sobre nós. Mesmo em meio à dor, Ele não nos deixou. Se a noite vai chorar, amanhã traz a voz. Do Deus fiel que nunca nos abandonou. Quantas vezes pensei em desistir, achando que era o fim do caminho. Mas Deus me fez entender no tempo certo. Aleluia. Agora você vai ficar aí, né, na voz do irmão Romário, trazendo aí a reflexão da palavra do Senhor para o meu, o seu e os nossos corações. Fique ligadaço que o Senhor vai falar ao seu coração. Por isso, fique ligadaço aqui nas ondas da Nova Aliança Maranguape. Amém. Aqui eu já agradeço a minha rica oportunidade, em nome do Senhor Jesus, e cumprimento o meu irmão, você que está nos ouvindo, você que está acompanhando, Rádio Nova Aliança. Cumprimento você com a paz do Senhor Jesus, cumprimento o meu irmão. Aqui eu já agradeço a Deus, nosso Senhor, nosso Salvador, agradeço ao nosso Senhor Jesus Cristo, agradeço ao Espírito Santo de Deus e agradeço também ao irmão Carlinhos, que, como eu sempre falo aqui, que abriu essa porta aqui da fé em nome de Jesus, e aonde abençoa pessoas, aonde alcança vidas e leva a palavra do Senhor, a palavra que transforma, a palavra que restaura, a palavra que traz abundância para a vida do ser humano. Aqui também quero cumprimentar também os meus pastores, pastor Gabriel, pastor Jefferson, presbítero David, pastor Wellington Siloé, todos os meus irmãos em Cristo, obreiros da casa do Senhor, todos os membros congregados ali da DCR Cristã Remanescente, um forte abraço em nome do Senhor Jesus. Também agradecer também ao dirigente Jarder, ali da Tempo Central também, que anuncia o reino de Deus, que transmite também a palavra do Senhor. E aqui sou grato a todos os meus
liderantes, né? Como já falei, pastor Gabriel, pastor Jefferson, que nos ensina a palavra. E aqui expresso a minha gratidão a Deus e a todos os meus irmãos. Queria convidar você a fazer uma oração comigo antes de começarmos aqui a leitura da palavra. Em nome do Senhor Jesus. Curve a sua cabeça onde você estiver. Coloque a mão no seu coração, pois o Senhor, Ele te vê. O homem, ele não te vê. O homem, ele não está contigo em todos os momentos, mas o Senhor, Ele não dorme. Os olhos do Senhor não cochilam, pois Ele está atento a todas as coisas. Tudo está nu e patente aos olhos daquele com quem temos que tratar um dia. Então, Senhor, nosso Deus e Pai, neste momento, estamos aqui diante da Tua palavra. Sei que o Senhor já estava aqui mesmo antes de nós chegarmos aqui, pois a Tua presença, meu Pai, ela é notória. Quando a gente abre os nossos olhos, ali o Senhor está. Quando a gente trabalha, ali também o Senhor está. Então, em todas as coisas, meu Pai, a gente pode ver o Teu operar. Então, neste momento, eu venho te pedir, Senhor, que o Senhor fale ao meu coração, ao coração do meu irmão. Que o Senhor possa abençoar a vida dele. Que ao terminar, meu Pai, essa transmissão, essa pessoa que vai estar ouvindo, não saia da mesma forma, ou não vá dormir da mesma forma, mas que o Senhor possa mudar algo, que o Senhor possa transformar algo, que o Teu Espírito Santo trabalhe nessa vida, meu Pai, que o Teu Espírito Santo, meu Pai, haja, Senhor, nesta vida de uma forma poderosa, e que essa pessoa venha estar pertinho de Ti, que essa pessoa venha confessar o Teu nome como único e suficiente Salvador. Continua abençoando o Teu povo, Pai. É o que eu te peço e já te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, eu queria trazer uma reflexão que se encontra no Evangelho de João, capítulo de número 4, versículo de número 29, que diz assim: Vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Meus irmãos, esses dois versículos se trata de um texto onde Jesus, ele sai da Judéia em direção à Galileia. E a Bíblia vai dizer que era necessário Jesus passar por Samaria. Então aqui já me chama a atenção, logo no começo dessa pequena reflexão, que Jesus, ele tinha outras rotas para percorrer até chegar a Samaria. Ele poderia usar outras rotas. Jesus, ele poderia usar outros caminhos para chegar em Samaria. Mas a Bíblia vai dizer que era necessário ele passar por Samaria. Então aqui, meus irmãos, eu entendo que Jesus, ele passa por Samaria porque ele tinha um propósito a fazer lá. Ele tinha uma missão a fazer lá em Samaria. A gente vai ver pela história bíblica que os samaritanos, eles eram inimigos do povo judeu. E os judeus eram inimigos do povo samaritano. Quando o judeu ia para Galiléia e ia para outro canto, ele desviava caminho de Samaria, pois era inimigo daquele povo. Segundo historiadores, segundo teólogos, a Bíblia vai dizer, e segundo essas pessoas também, que o povo de Israel, o reino de Israel foi dividido. E nessa divisão, houve uma mistura de raças, de pessoas. E ali o povo judeu não considerava mais aquele povo que se misturou um povo judeu. E ali se tornou o povo samaritano. Por isso, ocorreu essa divisão, essa inimizade entre samaritano e judeu. Mas o que me chama a atenção é que Jesus,
mesmo tendo essa divisão, essa inimizade, Jesus ele vai até Samaria. E a Bíblia vai dizer que Jesus, ele para junto a um poço. Ele para junto a um poço. E nesse poço, vem uma mulher, na hora sexta, pegar água nesse poço. E a Bíblia vai dizer que Jesus olha para essa mulher e pede de beber. Jesus sendo judeu e aquela mulher sendo samaritana. Então aqui, meus irmãos, eu já quero falar algo à tua vida. Que não importa se tu é negro, se tu é branco. Não importa se tu tem deficiência visual, deficiência física. Não importa se tu mora em um país distante. Não importa se tu é desprezado pela tua família. Não importa se você é deixado à margem da sociedade. Não importa se você já foi excluído de muitas denominações. Não importa se o homem não te dá importância. Mas o que importa aqui nesse texto, nessa palavra que o Senhor ministra ao meu e ao teu coração, que Ele não faz acepção de pessoas. Talvez naquela época, como a gente vai ver no texto, que os discípulos vê Jesus conversando com aquela mulher, eles ficam questionando por que Jesus falava com ela. Assim é nos dias de hoje. Jesus, ele quer ter um diálogo contigo. Jesus, ele não está se importando se você tem alguma dificuldade, se você tem alguma deficiência, se você tem pecado. Hoje Jesus fala contigo, ressaltando. Jesus, ele não está de acordo com o pecado, mas ele ama o pecador. Tu pode estar em pecado, mas hoje Jesus fala contigo. Hoje Jesus está quebrando a barreira da inimizade. O que é a barreira da inimizade? Quando eu estou em pecado, eu me torno inimigo de Deus. Mas só que hoje Jesus fala contigo, para ele quebrar essa barreira do pecado e te tornar amigo de Deus novamente. E te tornar uma pessoa de Deus novamente. E trazer a comunhão de Deus para a tua vida hoje. Então Jesus aqui, ele abre um diálogo com aquela mulher. E eu fico maravilhado com o Senhor Jesus, por quê? Porque a gente anda por esta terra e a gente percebe algumas coisas. A gente vai ver que há grandes pregadores na terra. Pregadores que pregam a milhares de pessoas. Mas muitos desses pregadores, se você chamar ele para pregar em uma congregação pequena, onde tenha 5, 10 membros, ele não vem. Ele fala que a locomoção é difícil, ele fala que a agenda dele está lotada, ele fala que só vem se pagar um cachê. Posso usar também para muitos cantores também, que só vem se pagar um cachê. Eu só posso cantar com um público grande, eu só posso cantar se pagarem a minha assessoria, o pessoal que está comigo. Aí Jesus quebra meu coração aqui. Porque Jesus sim pregava para milhares, mas Jesus também pregou para uma só pessoa nesse texto. Jesus, ele parou para uma só pessoa, ele parou para falar com uma só pessoa. E Jesus não parou para falar coisas vãs, ele parou para pregar o reino de Deus. Então aqui eu já fico maravilhado. Porque você, por mais que você seja excluído, por mais que você seja esquecido, Jesus, ele não esquece da tua vida. Jesus, ele está tendo um encontro contigo hoje. Abre o teu coração para o Espírito Santo, pois ele quer mudar a tua história, assim como ele mudou a história dessa mulher. A Bíblia vai dizer, o próprio Senhor Jesus vai dizer que a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade de meu Pai.
Então o que é que Jesus está dizendo com isso? Que é mais importante para ele ganhar almas, ganhar vidas. Então é importante para Deus, é importante para Jesus conversar contigo, ter comunhão contigo. Talvez você se ache uma pessoa não muito importante. Talvez você se ache uma pessoa desprezada pelo seu marido ou pela sua esposa, pelos seus filhos. Mas hoje Jesus vem te falar que você é importante para Ele. Ele quer dialogar contigo. Ele quer ter comunhão contigo. Então, meus irmãos, aqui me traz a memória que se somos seguidores de Cristo, se queremos ter uma vida com Cristo, devemos pregar a palavra. A tempo e a fora de tempo. Ah, pregador, por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que sair pregando? Por que eu tenho que pregar no meu trabalho? Por que eu tenho que falar de Jesus na minha casa? Porque Jesus fez isso. Uma das prioridades de Jesus era pregar a palavra. Uma das prioridades de Jesus era ensinar o reino de Deus. Então Jesus diz, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade de meu Pai. E se nós olharmos para Jesus, Jesus fez todas essas coisas. E Jesus saía, ele não saía, não era de Uber, não era de avião. Até mesmo de bicicleta, ele não saía assim. Ele saía era a pé. E Jesus cansou. Jesus teve sede. Jesus teve fome. E ele é o nosso exemplo. O que me chama a atenção é que ele foi. Ele não inventou desculpa. Ele não inventou palavras que ia convencer. Não. Ele foi. Ele fez o ID. Ele me mandou fazer o ID. Mas antes dele mandar eu fazer o ID, ele fez primeiro. Então devemos pregar a palavra, meus irmãos. Devemos sair do nosso conforto. Devemos tirar essa trava mental, essa trava espiritual que dizer que não pode, que dizer que não dá, que dizer que tem isso, que tem aquilo. Não. Em primeiro lugar, o reino de Deus. Em primeiro lugar, a justiça de Deus, e as demais coisas o Senhor há de acrescentar nas nossas vidas. A nossa prioridade deve ser o Senhor. Então Jesus pede água àquela mulher. E aí se inicia um diálogo entre Jesus e aquela mulher. E aquela mulher diz, como sendo tu judeu, fala comigo que sou samaritana. Olha aí a inimizade. E aí Jesus se revela para aquela mulher. E ele vai dizer assim, eu vou ler aqui para você. E ele vai dizer assim, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias a ele, e ele te daria água viva. E disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com o que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem a água viva? És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos, e o seu gado? Olha aí, meus irmãos. Então, Jesus se revela, Jesus diz, olha, se tu soubesse quem está falando contigo, era tu que ia me pedir água. E assim como aquela mulher, nós também, muitos de nós éramos assim. Jesus apresentando algo espiritual. Jesus apresentando algo eterno. E nós apegados só com as coisas terrenas. E aquela mulher apegado com a inimizade. Apegado com as coisas dessa terra. E Jesus dizendo, se tu conhecesse quem fala contigo. Se a gente conhecer quem fala conosco, a gente não ia estar ligando para essas coisas terrenas. A gente não ia estar nos preocupando com essas coisas terrenas. Mas a gente ia pedir a Ele, Senhor, dai-me dessa água. Senhor, dai-me dessa água para me beber. Então aqui a mulher,
ela estava falando com ele como se ele fosse um homem terreno, algo natural. E Jesus estava se apresentando como algo espiritual, algo eterno para ela. Então Jesus diz a ela: olha, se tu soubesse quem fala contigo, era tu que ia pedir água. Então, meus irmãos, aqui eu já quero liberar algo para a tua vida também. Jesus diz para aquela mulher: essa água que tu está tirando, tu vai voltar a ter sede. Mas a água que eu lhe der vai lhe trazer vida. Ela vai jorrar e vai jorrar a vida eterna. Para a vida eterna. Então aqui eu quero liberar algo para a tua vida, dizendo que essas coisas que nós vivemos aqui na terra um dia vai passar. Mas a água que Jesus dá, ela vai gerar vida na nossa vida. Ela vai gerar esperança. Esperança essa que vai nos levar à vida eterna. Como é que funciona isso, pregador? Eu vou lhe explicar. Jesus, ele dá da água. E a água é algo espiritual. A Bíblia vai dizer que se nós esperarmos em Cristo apenas nessa terra, nós somos piores do que os miseráveis. Então o que é que Jesus está dizendo aqui? Olha, a minha palavra, a minha presença vai gerar vida em ti. E tu praticando ela, e tu cumprindo ela, tu vai caminhando para a vida eterna. Tu vai tendo vida espiritual. Tu vai tendo alimento espiritual. Tu vai tendo alimento sólido. Alimento que não perece. Que vai levar tu para a vida eterna. Como é que funciona isso, pregador? Eu tenho que beber dessa água. E a água é a palavra. A água é a palavra. E Jesus é a fonte das águas. Tem gente que está perto das fontes, mas são fontes secas. São fontes que não têm água. Mas Jesus, ele é a fonte da água. Quanto mais eu bebo dessa água, mais a fonte libera água. Mais a fonte vai liberando a água. E a fonte é Jesus. Então é algo espiritual. A mulher, ela pensava em algo terreno. A água que volta a ter sede, que é as coisas terrenas. E Jesus querendo dar água a ela, que leva para a vida eterna. Água que gera vida eterna. E ela não entendia. A Bíblia vai dizer mais na frente, nesse mesmo texto, que Deus é Espírito. E é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O que é isso, pregador? Em espírito é eu ter uma vida com Cristo. Adorar a Deus em espírito é o nascimento em Cristo. Jesus vai dizer que é necessário que o homem nasça da água e do espírito. Como é esse nascimento? Jesus disse: se o homem não nascer de novo, jamais ele pode ver o reino de Deus. Como é esse nascimento? O nascer em Cristo é quando você deixa a velha a criatura, você mortifica os desejos carnais e a partir daquele momento você começa a praticar as coisas que provém de Deus. Vou explicar mais claramente isso. Quando você nasce de seu pai terreno, o seu pai é jogador, a tendência é você ser jogador. O seu pai é um pedreiro, a tendência é você ser um pedreiro. Você tem as características do seu pai. O seu pai é moreninho, você nasce moreninho. O seu pai é branquinho, você nasce branquinho. O seu pai puxa pro lado assim de um indígena, você nasce um índio, parecendo assim com um índio. O seu pai nasce assim um porte mais forte, você também já nasce com um porte mais forte. Falando isso terrenamente. O seu pai tem um talento, você também puxa aquele talento do seu pai aqui terreno. Não é diferente com Deus. O nascer em Deus é você praticar as coisas que provém de Deus. Você ter a natureza de Deus. Se Deus perdoa, você vai ter que perdoar. Se Deus pregava, você vai pregar também.
Se Deus ajudava os pobres, você vai ajudar os pobres também. Se Jesus é misericordioso, você também tem a natureza de misericórdia. Você tem que ser misericordioso com seu irmão também. Esse é o nascer. Você tem que parecer com seu pai, ter a natureza dele, praticar as obras que ele praticou. Numa certa feita, Jesus disse, eu não lembro o texto, mas Jesus disse: se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam as mesmas obras de Abraão. Se nós somos filhos de Jesus, de Deus, somos seguidores de Cristo, nós também devemos fazer as mesmas obras de Cristo. Então aqui fica claro que Jesus, Ele quer mudar a nossa história. E concluindo para o final, que foi o texto que eu li, o versículo que eu li, que é capítulo 4, João capítulo 4, versículo 29, que diz: vinde e vede o homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Olha aí. Então o que me chama a atenção aqui nesse final, no final aqui da história desta mulher, é que ela diz: esse homem disse tudo quanto tenho feito. O que é isso? Deus, Ele conhece a tua vida. Deus, Ele sabe o teu deitar e o teu levantar. Hoje Jesus te apresenta diante de ti, dizendo para ti que Ele conhece todas as tuas fraquezas. Hoje Jesus se apresenta para ti dizendo que conhece toda a tua trajetória. E Ele quer te dar água viva. E o que me chama a atenção é que aquela mulher foi buscar água ao meio-dia, em pleno sol quente, o sol mesmo ali queimando o miolo, né? Assim como a gente pode dizer num provérbio popular, num modo cearense, né? O que me chama a atenção é que aquela mulher foi buscar algo importante, que é essencial para a vida humana, a água, que é essencial para o nosso corpo. Mas quando ela tem um encontro com Jesus, a Bíblia vai dizer que ela deixa o seu cântaro, ela deixa algo que é importante para ela, e ela vai fazer algo que é mais importante ainda. Ela vai anunciar o reino de Deus. Ela vai sair pelas ruas: venham ver Jesus. O Jesus, Ele veio. Não é este o Cristo? Ele falou tudo que eu tenho feito. O Messias. E a Bíblia vai dizer que o povo daquela cidade foi ter com Jesus. E se eu for falar de Jesus aqui, grandes coisas Ele fez. Curou os cegos, curou leprosos, ressuscitou mortos. E o que nos deixa mais alegre, que além dessas coisas terrenas, Ele é a fonte de água, e água viva. E água essa que jorra para a vida eterna. Deus, Jesus, o Espírito Santo de Deus, tem vida eterna para você hoje. Creia nessa palavra. Por mais que você faça algo que é importante para você, há algo maior, há algo acima de nós, que é a vida eterna, que é a fonte das águas, que se chama Jesus Cristo, o Filho do nosso Senhor, Deus Salvador. Amém? Aqui eu agradeço essa rica oportunidade, que você possa guardar essa palavra, que você possa crer no Senhor Jesus, pois Ele é o teu Salvador, Ele é o teu ajudador, Ele é o teu socorro bem presente na hora da angústia, em todas as horas, em todos os momentos da tua vida. Ele está ali para te ajudar, para te reerguer, para te fazer uma nova criatura, para te fazer um novo vaso para a glória dele. Aqui eu agradeço a minha rica oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, né? A gente ouviu aí a pregação, a reflexão da palavra do Senhor aqui na Rádio Nova Aliança Maranguape, que foi de encontro ao meu, ao seu coração. De repente você está necessitando de ouvir a palavra do Senhor, né? Venha assistir a programação aqui na Rádio Nova Aliança e você vai ouvir o que Deus tem a falar ao meu e ao seu
coração. Eu queria pedir ao irmão Romário para estar orando, encerrando essa programação nessa noite. Amém. Mais uma vez eu peço a você que ponha a mão no seu coração, encurve a sua cabeça, não em reverência ao irmão Romário, porque sou um necessitado de Cristo também, mas em reverência a essa palavra que foi lida, a presença de Deus, ao nosso Senhor Jesus. Senhor nosso Deus, sabemos que o Senhor não faz acepção de pessoas, e eu sei também que o Senhor está abraçando essa pessoa que está ouvindo esta programação. Eu sei também que o Senhor está trazendo refrigério à vida dessa pessoa que está ouvindo esta palavra. Essa palavra que é vida. Essa palavra que traz vida eterna, Senhor. Neste momento eu sei que o Senhor está mudando a trajetória desta pessoa. Esta pessoa está indo buscar algo importante, mas o Senhor está trazendo algo mais importante ainda do que ela está fazendo. E eu sei que essa pessoa vai deixar esse algo importante e vai obedecer a tua palavra, Senhor. Porque o Senhor é aquele que muda a história. O Senhor é aquele que levanta o caído. Então, neste momento, eu creio que o Senhor está levantando este meu irmão. Levantando ele para ser mais forte. Levantando ele para contar testemunho. Levantando ele para fazer grandes maravilhas e prodígios na vida dele. Eu creio assim, Senhor, na tua palavra. Então, neste momento, Pai, dá uma noite em paz. Uma noite que essa pessoa nunca teve. Se ela está tendo insônia, se ela está tendo ansiedade, ó Senhor, neste momento, em nome de Jesus, eu determino a tranquilidade, a paz, o refrigério na vida desse meu irmão. Que ele vai ter uma noite de paz, uma noite de refrigério na tua presença, pois o Senhor está cuidando dele. Cuida, Senhor, da vida dele. E te peço também pelo irmão Carlinhos, a sua família. Continua abençoando esta rádio, Senhor. Envia pessoas aqui, Pai, cheio do teu Espírito Santo. Toca em vidas, meu Pai, para a glória do teu nome. Abençoa a rua José Teixeira da Cunha. Abençoa o bairro Outra Banda. Abençoa o Maranguape, Senhor. Abençoa o Ceará. Abençoa os nossos governantes, Senhor. Tem misericórdia da vida deles. Abençoa, meu Pai, o Brasil. Abençoa, meu Pai, este mundo que carece da tua palavra. É isso que eu te peço e te oro e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito boa noite para você que esteve aqui junto com a gente, né? Você ouviu a palavra do Senhor aí. Ela foi pregada. Por isso, dê atenção à palavra do Senhor. Porque os acontecimentos estão acontecendo todos os dias na nossa cara, né? Falso profeta, pessoas pregando falso evangelho, o mundo aí em guerra, o amor de muitos esfriando, muitos saindo de dentro das igrejas, abandonando a sua fé, e muitos também sendo enganados. Mas muita gente acha que isso é normal, mas não é normal, né? Jesus falou que no final dos tempos essas coisas iriam acontecer. As pessoas estão se estressando até no trânsito. Se alguém ultrapassar com seu veículo, o cara vai atrás também. O cara se estressa por qualquer coisinha. Mas o Senhor advertiu que essas coisas elas iriam acontecer. Então, se você crê nessas coisas, crê que a palavra de Deus é verdadeira e fiel, então abandone sua vida de pecado e corra para os braços do Senhor. Porque o mundo não tem nada a nos ensinar, não. Eu digo porque de lá eu já vim, acho que também de lá o irmão Mário também já veio. De lá o irmão Valbinho, que vai estar aqui sexta-feira trazendo seu testemunho também. De lá ele já veio também. E eu acredito que ele não vai mais querer voltar para lá. Mas pessoas estão ali mergulhadas no pecado, mas não querem sair. Porque o pecado
O pecado, ele atrai as pessoas. O pecado leva a pessoa para o buraco. E só o Senhor para trazer de volta. Amém. E nós encerramos aqui o programa Ponto de Fé, né? O programa Ponto de Fé é esse que vem toda segunda-feira, a partir das 7 da noite até as 8, 8h10 por aí. E quarta-feira, não esqueça, nós temos o poder da palavra comigo e o pastor Juscelino também. Então o pastor Everardo, nos dois. Quarta-feira, a partir das 7 da noite, você não pode ficar de fora, você não pode deixar de dar atenção a esse programa. Programa O Poder da Palavra, a partir das 7 da noite, aqui pela Rádio Nova Aliança Maranguape, a melhor do Brasil.